Eu sou a Amanda. E eu sou a Cláudia. Eu sou a Ana. E eu sou a Mayara. Sejam muito bem-vindos à nova temporada do Contra a Cultura, a sua melhor central do submundo artístico. Hoje temos o prazer de receber no nosso programa o produtor e compositor Hugo Lins, para nos contar um pouquinho sobre a sua carreira na produção musical e falar sobre a produção versus a independência. Muito bem-vindo, Hugo. Oi, boa tarde, pessoal, tudo bem? Hugo, você poderia iniciar a nossa conversa falando um pouquinho mais sobre você? Bom, meu nome é Hugo Lins, né? Sou compositor, produtor musical. Já tem mais ou menos uns 5 anos que eu trabalho profissionalmente no mercado, mas desde sempre, né? Desde os 15 anos eu tenho envolvimento com música. Participei de várias bandas, de vários estilos de bandas, até que eu fiz um curso de radialismo, né? Pelo Senac. Me interessei bastante sobre a questão de gravação, locução. E ganhando conhecimento nessa área, me interessei muito em fazer gravações musicais. Aí foi que eu entrei no universo da produção e decidi trabalhar com isso. Faz um produtor musical. O produtor musical, basicamente, ele é o responsável pelo serviço de gravação dos fonogramas, né? Fonogramas são as músicas, né? Que depois elas ganham um formato comercial e tudo mais. Mas ele tem bastante influência também na produção artística de áudio dos artistas, né? Ele que identifica potenciais para que o trabalho do artista tenha uma identidade, né? Tudo conciliado com o escopo do próprio artista. Se você é um artista de rock, o produtor ele vai indicar referências de rock, além daquelas que o artista já tem. Se é do forró, se é do samba. Então, por isso é muito importante o produtor musical ter um conhecimento vasto em música e também conhecer todas as ferramentas, né? Existem muitas ferramentas de trabalho que fazem parte do dia a dia do produtor, né? Desde do próprio uso do computador até instrumentos, gravações, captações, vai juntar esse universo de conhecimentos para poder trazer a melhor identidade sonora ali para o artista. E como é a sua forma de trabalho? No geral, o produtor ele tem que pensar como uma empresa, né? É um cara que trabalha praticamente sozinho, sempre com uma equipe pequena. A grande maioria dos produtores hoje costuma trabalhar no máximo com um auxiliar, né? E ele tem que ter a visão empreendedora. Ele precisa saber gerir recursos, ele tem que ser um ótimo gerente, empresário também, e executar o trabalho como um bom técnico. Ou seja, mistura muitas e muitas vertentes aí de capacitações que precisa ter. Precisa fazer a captação do cliente, ele faz os estudos de briefing dos projetos, ele tem que ter conhecimento amplo nas áreas, como eu já falei, né? Ele está atualizado com tudo que tem no meio do mercado musical, para ter um aproveitamento melhor ali e oferecer o melhor trabalho para o artista. Ou seja, o trabalho de um produtor é sempre ter que estar estudando, né? Sempre se atualizando, né? Os estudos não param nunca. Sempre tem coisa nova, sempre tem ferramentas novas, artistas novos. Você precisa pegar referências, você precisa saber apresentar para o seu cliente muitas vertentes para agregar no projeto dele. E assim, consequentemente, ganhar qualidade, né? Agregar valor ao trabalho. Qual a importância de uma produtora, né, na vida de um artista? De forma singela, a produtora desenvolve o artista, né? A produtora de áudio, no caso, ela tem toda a competência ali de trazer identidade sonora, mas também a produção, né? Quando se fala de artista, ela é muito vasta, né? Você tem o cara que produz o áudio, você tem o produtor visual, que vai tratar da imagem do artista, né? Produtora vem de produto. A ideia, geralmente, é criar um produto vendável para o público-alvo daquele artista, né? Então, você vai trabalhar todas essas vertentes do artista para que ele se torne um produto vendável para o nicho dele, para o público dele. É como se fosse, tipo, lapidar o artista, né? Exatamente. A ideia é essa. Às vezes o artista vem mais preparado, às vezes vem menos preparado, às vezes o artista não sabe o potencial que tem, e aí é basicamente isso, é você criar um produto. Antes de existir o celular, um exemplo assim, comparativo, juntaram muitas equipes, né? Uma equipe grande de vasto conhecimento tecnológico para poder criar o celular. E ele veio se modificando, cada modificação é uma produção, né? No caso dos artistas não é diferente, por isso que surgem estilos de música novos, ou então estilos misturados, novas versões de estilos antigos. Enfim, é um processo constante aí de aprendizado e desenvolvimento. Ligando com a outra pergunta, que então existem etapas, né, para isso. E quais são essas etapas na produção musical?
Então, de forma resumida, a produção musical, você trabalha com vários elementos, né? Desde criação de arranjos, elaboração de composições também. Muitas vezes a composição do artista não vem pronta, você precisa dar uma força ali para que ela fique comercial ou dentro do escopo de trabalho do artista. Aí nós fazemos as guias, né? As guias são áudios pré-produzidos para que os artistas gravem em cima delas depois, né? Então, normalmente o pessoal faz com uma voz e violão, uma batida mais simples, para que ela seja usada de referência, chegar ao momento de gravação definitivo, né? Depois de todo o trabalho de captação, né, dentro da captação também existe todo um sistema estético sonoro que você precisa trazer. Depois da etapa de gravação vem a mixagem, depois do trabalho artístico de mixagem tem a masterização. São muitas etapas, mas dentro de cada etapa existe um universo grande de conhecimentos, né? Quando a gente fala em mixagem, por exemplo, existe assim centenas de milhares de ferramentas que você usa para mixar uma música, né? Vai desde um posicionamento de microfone também, um determinado instrumento que você usa, o estilo do instrumento, o jeito de captar, as referências sonoras, ou seja, é um trabalho muito grande e quando a gente vê aquele material todo bonito, pronto, nem imagina, né? Mas se você consegue distinguir, por exemplo, duas bandas de rock, você fecha o olho, escuta uma, escuta a outra, você consegue distinguir, é ali que você sente que houve o trabalho artístico musical, né? Porque, embora sejam o mesmo estilo, o mesmo gênero, eles têm uma identidade sonora diferente. É o que a gente chama de identidade sonora, né? Se conciliar com a identidade da pessoa, né? Porque tem artista que às vezes canta um estilo de música, mas quando você conhece a imagem dele, você pensa, poxa, não combina tanto, mas ele tem aquela identidade sonora. A ideia da produção é justamente isso, é extrair o melhor do som do artista. Existem muitos casos também do artista não se reconhecer ainda, né? Às vezes ele tem uma ideia vaga do que ele quer, muitas vezes a imagem que ele tem dele como artista não condiz com a verdade que ele passa, né? Hoje, o que mais conta é quando o artista canta. Os artistas que têm maior conceito aí, com certeza eles cantam a verdade deles, é por isso que acaba dando certo com mais facilidade, de forma mais natural, né? Quais as dificuldades de um músico independente pode enfrentar nesse meio? Bom, o músico independente, ele precisa, né? Ele precisa ser um empreendedor. Muitos vivem muito daquela ilusão do sonho, não se programam com custos, né? Isso tudo são dificuldades, tá? Né? Pensar muito na música como um sonho, não ver ela como um negócio, não ter estrutura financeira, um projeto financeiro para poder arcar com aquele trabalho dele, né? E normalmente ele vai trabalhar mais do que o dobrado, porque quando você tem uma equipe, você tem as pessoas que fazem as coisas para você, né? E tem-se aquela ilusão de que você ganha menos porque precisa compartilhar seus ganhos com essas equipes. Mas quando você trabalha como equipe, a tendência é o seu volume de trabalho ser maior. Você vai trabalhar dobrado, você precisa conhecer todas as técnicas, tem que saber gravar, tem que saber se divulgar, né, fazer o seu marketing, entender seu público-alvo, saber chegar no seu público-alvo. E além de tudo isso, né, não menos importante, você tem que ser um bom músico. Então, para esse cara ter sucesso como independente, ele tem que ser bom em todas as áreas e ter ali um planejamento financeiro muito bem estruturado. Posso até dar um exemplo, a banda Dead Fish, até o próprio CPM 22, né, que nos anos 90 esse punk rock nacional teve bastante repercussão. Eles trabalharam durante um bom tempo com um contrato e você vê, tocava muito na rádio, né, tinha bastante investimento, e em algum momento ali, né, em final de contrato, eles resolveram tocar a carreira sozinhos. Claro, hoje eles têm o poder de decisão total na carreira deles, têm independência para trabalhar, porém o volume diminuiu muito. Sim, ultimamente muitas bandas estão voltando, né? Só que eu acredito que não seja a mesma coisa, porque antigamente tinha um público maior, como você falou, e hoje não são mais as mesmas pessoas que acompanham, né? Exatamente. Um outro exemplo aqui é a banda NX Zero. Eu falo bastante do meio do rock, assim, que o pessoal do rock, eles têm essa tendência a voltar pro underground, né, que é o trabalho independente.
Tinha uma banda chamada NX Zero. Poxa, os caras alcançaram as maiores posições aí que você pode alcançar nas rádios, programas de TV e tudo mais. Era um volume muito grande. Depois, quando teve acabou o contrato, Pausa. essas coisas todas com a produtora, eles acabaram, a banda acabou acabando, né? Cada um seguiu sua carreira. Você vê que se dissolveu, né? Um projeto que tinha uma dimensão tão grande acabou se dissolvendo. Banda, ou músico, ou dupla, que seja, para estar na TV, no rádio, você tem que ter o auxílio de uma equipe grande, tem que ter empresário, entra muito dinheiro para você chegar lá em cima. E você acha que é possível viver da música hoje em dia? Sempre foi possível viver da música, mas de tudo que foi falado aqui, permanece aquela questão da visão empreendedora, né? Quando você enxerga que a sua música, ela pode ser um produto, e você saber trabalhar bem aquele produto. Então, desde um músico de barzinho, até o guitarrista de apartamento, todos eles se enxergarem o produto ali e saber gerenciar, você consegue viver da sua música, com certeza. Trabalho é como você montar uma loja, como você montar uma empresa. Ele tem que ser bem estruturado e você tem que conhecer as etapas, né? Saber fazer um projeto, seguir as etapas ali para ter sucesso com aquele projeto. Então você tem que se autogerenciar, entender quem você é no mercado e o que você quer. E eu bato bastante nessa tecla. Tem que pensar como negócio. Depende muito de trabalho empresarial, financiamento, né? Para tocar na rádio você tem que pagar, para estar em primeiro no Spotify você tem que investir, para ter 2 bilhões de visualizações no YouTube você tem que ter um trabalho bem consolidado. E a música é negócio, né? Quando a gente fala de business na música, é isso aí que acontece. A empresa sempre tem muito mais força, né? Com certeza. Uma questão de produtoras também. E a partir disso tudo que você falou pra gente, o que você acha que é necessário para ser um bom produtor? Para ser um bom produtor, se eu for falar a Bíblia do produtor aqui, eu vou ficar umas 4, 5 horas falando, né? Mas eu vou listar alguma coisa daqui só, que, né, considerando que você já conhece música, que você escuta de tudo, que você tem uma visão holística para o mundo artístico, que você já tem ali o seu estúdio, conhece bem seus equipamentos, sabe extrair som desses equipamentos. Você é um bom músico. Para ser um bom produtor, você tem que ser um bom músico também, né? Sabe gravar, mixar, masterizar, colocar a música nas plataformas digitais, né? Conhece de direito autoral, tem visão empreendedora. Considerando tudo isso, você tem o conhecimento, né? Isso tudo, no geral, é conhecimento. Ter bom relacionamento, né? O famoso networking, que isso em qualquer área é muito importante, até para conhecer mais também, né? E você vai ganhando experiência, né? Do primeiro artista que você produz até o último, você vai tendo ganho de experiência, né? Então, a produção musical, em termos, ela é ingrata, né? Porque o indivíduo ali que faz a produção, ele tem conhecimentos, assim, muito, muito, muito amplos mesmo. E no resultado final ali, naquela música de 3, 4 minutos, hoje em dia 3, né? Quase que não se existe mais música de 4 minutos. Música ali entre 2 e 3 minutos, ninguém consegue perceber tanta gama de conhecimento assim. Mas para você ser um bom produtor, você tem que ter tudo isso e muito bem trabalhado. Todas as informações e os contatos e redes sociais do Hugo vão estar na descrição desse episódio, então caso você tenha interesse, acessa lá. Ei, se você gostou desse episódio, você vai amar o nosso podcast. Vem acompanhar o Contra a Cultura. Até o próximo! Contra a Cultura.